A 8ª edição do concurso Jovens Talentos da Gastronomia, promovido pelo Grupo GoWare, está na penúltima prova classificatória, e a pressão continua alta entre os concorrentes. O Jovens Talentos da Gastronomia conta com a participação de 8 importantes faculdades de São Paulo. Desta vez, 5 duplas de alunos da Faculdade de Gastronomia da FAM colocam seu talento à prova com o mesmo objetivo: conquistar uma vaga para a final dos Jovens Talentos da Gastronomia. A expectativa é sempre gigantesca, né? Participar desse importante concurso aqui da cidade de São Paulo, Jovens Talentos, patrocinado pela revista Agora Gastronomia, é sempre uma alegria e uma honra para todos nós. E muito mais do que isso, um concurso como esse, ele inspira a educação, faz com que os nossos alunos pesquisem mais, corram atrás, estudem. Então isso tem um valor gigantesco aqui para o nosso curso de gastronomia. O desempenho dos alunos será observado pelo olhar atento e exigente dos curadores do concurso, o chefe Felipe Zanuto, dos restaurantes Hospedaria e a Pizza da Moca, e a chefe Verônica Kim, da Baiquim Confeitaria. Se numa prova dessa, que você tem 1 hora de preparo, mais 1h30 para finalizar o prato, cara, é muito tempo, 2h30, né? Mas se você não tem domínio... É pouco. Um erro é fatal. Exato. Porque o erro vai pro prato. Óbvio, eles são estudantes. Tudo bem. Mas entraram na gastronomia, alguma paixão, se inscreveram num concurso. Então eles, quando você se inscreve uma coisa, falam, não, eu tenho para entregar. É um amor pelos pequenos detalhes. Se você tem atenção nos pequenos detalhes, e eu acho que isso é amor, você se preocupa com o sal, se preocupa com a pimenta, se preocupa com o ponto, com o corte. O prato limpo, quente, né? As duplas da FAM também serão avaliadas pelo chefe Rodrigo Cossates, do restaurante Meia, e pelo chefe Lierson Mattenhauer Jr., do restaurante Xepa, que estão em busca não só de um prato saboroso, mas que traga também muita técnica na sua execução. Olha, um prato saboroso que não tem tanta técnica são duas coisas que não combinam muito, né? Um prato, para ser muito saboroso, ele tem que ter técnica. A comida, ela une. A comida, além de alimentar só normalmente o que a gente tem que comer, não, mas alimenta a alma também. Então, se você consegue trazer e mostrar de uma forma gostosa, que você vai no seu restaurante, você se sinta em casa, sabe? Tô indo comer, tem uma comida gostosa. Logicamente foi trabalhado um monte de técnica, o pré-preparo, quando você faz os seus molhos, seus caldos, artesanalmente e monta tudo isso, já está mostrando técnica e carinho. E às vezes é um prato simples. Às vezes você pode fazer um creme de milho com frango, que é o creme de milho com frango, é a costela, é o aligô. São coisas simples, mas muito bem elaboradas. Minha avó não tem técnica de gastronomia e ninguém bate a comida dela. Ela não sabe fazer o melhor empratamento do mundo, mas a comida dela é que mais me dá prazer de comer. Porém, para vender isso profissionalmente, você tem que alinhar o sabor com a execução. Durante a prova, cada dupla precisa criar um prato principal e uma sobremesa usando ingredientes dos patrocinadores Castelo Alimentos, Catupiry Profissional, Dalcy e Dorata Mix. A escolha das receitas precisa ser estratégica para que os alunos possam prepará-las sem extrapolar o tempo da prova, que é de 1 hora para o mise en place e o pré-preparo e mais 1h30 para cozinhar e finalizar os pratos. O prato principal vai ser uma galinhada com uma vinagrete de acelga e coentro. E a nossa sobremesa, ela é uma misturinha do Brasil com a Itália. Ela vai ser um zabaione, que a gente chamou de zabaione do Cerrado. É um zabaione tradicional com vinho marsala. Ele vai também com castanha baru, pequi, que é algo bem brasileiro, típico brasileiro, e requeijão. O prato principal que a gente vai apresentar hoje é uma costelinha de porco, glaciada com uma glace asiática, um purê de ervilha, uma maionese de wasabi, um vinagrete de pimenta de cheiro e maracujá, e uma farofa de pipoca de ervilha com furikake. A sobremesa vai ser um bolo de maracujá com sorvete de gengibre, leite de coco
é uma ganache de chocolate branco com wasabi e um crumble de gergelim. O nosso prato principal é uma combinação com filé mignon, batata ana, creme de brócolis e molho de limão siciliano. E na sobremesa, nós temos um bolo de castanha do Pará com uma laranja Bahia caramelizada. O nosso prato principal hoje, a gente vai fazer um nhoque de batata doce roxa com uma funduta de 4 queijos, um pranelê de castanha do Pará. A sobremesa a gente vai fazer uma releitura da pina colada numa versão doce e possivelmente também numa versão alcoólica. A gente vai pegar a pina colada, vai desconstruir ela e vai reconstruir uma base, que é uma aveia. Aí vai vir um mousse de coco com um gel de rum, com abacaxi em cima com raspas de limão siciliano. O prato principal é uma barriga de porco com purê de brócolis, uma espuma de hortelã com vinagrete de maçã verde e uma couve recheada com cogumelo. E de sobremesa temos um bolo de milho cremoso com a geleia de goiaba com manjericão, nozes e um chantilly de gorgonzola. A vida é uma trajetória, uma junção de bons momentos abastecidos por um combustível essencial, a água. A cada copo, uma fonte de saúde e bem-estar. Em cada garrafa, o trabalho de muitos. E a certeza de que há mais de 140 anos, levamos a mais pura água mineral. Águas Prata, tradição e qualidade desde 1876. Os alunos da FAM buscaram inspiração para suas receitas nas memórias de família e no aprendizado que tiveram na faculdade. Mas tem uma dupla que descobriu o que iria cozinhar para os jurados em um sonho. Tinha se inscrito, né, para GoWare, só que a gente estava sem ideia do que a gente ia preparar, do que ia fazer. E aí, um certo dia, à noite dormi, o subconsciente trabalhando que nem doido, às vezes é só nesses momentos que ele age. E eu sonhei que a gente fazia, preparava uma galinhada, que é uma coisa que a gente conversou bastante. No quarto semestre a gente teve aula de cozinha brasileira. E algumas coisas na galinhada a gente faz semelhante, diferente da aula. No sonho, eu sonhei que a gente participava, vinha aqui por concurso. A gente fez a galinhada e de sobremesa era um zabaione. Então a gente tá apostando num sonho, virar uma realidade. Eu ia falar, é um sonho. Saindo do sonho e vindo para a realidade. Tudo o que foi sonhado e planejado precisa ser colocado em prática. Por isso, a concentração impera na cozinha da FAM. Cada aluno está focado na sua tarefa e os jurados estão de olho em tudo que eles fazem. Fiquei sabendo que vocês sonharam com esse prato? Foi isso. Quem que sonhou? Os dois Douglas. juntos não. Você que sonhou. Eu não consegui ver o finalzinho, né? Putz, O que tinha que ter dormido mais um pouco? Faltou um capítulo, né? Gostoso. Então tá, o que tem nessa galinhada? Vamos lá, tem uma marinada, né? De limão, pimenta, sal, páprica, doce. A gente depois deglaçou aqui a panela com cachaça. Uhum. Esse tom um pouco mais avermelhado é um urucum paraense. Então é um pouquinho mais forte. E já tá aqui 35 minutos. Ótimo. Quero comer comida boa, quente, bonita, limpa. Quentinha, né? Por favor, hein? Posso parabenizar vocês? Que eu adorei o ataque de vocês. Muito obrigada. Separaram por praça, tudo organizadinho, bonitinho. Isso ajuda bastante na hora, né? Não é que ajuda, né? É o que Essencial, tem que né? ser feito, né? A ervilhinha que você falou que você vai fazer com furikake, vai fritar ou você vai assar?
Vou fritar. Vai fritar. Vou fazer pipoca dela, depois eu bato com o fricaque pra fazer a farofa. Eu tô muito curioso. E essa couve aí, como é que você vai trabalhar com ela? O que vocês vão fazer? Vamos fazer uma couve recheada com cogumelo. A ideia é fazer ela em bolinhas. Tá. A gente vai dar uma branqueada pra ela pegar uma cor legal. Ficar bem verdinha. Vai tirar daqui, vai botar na água, Na com água, gelo. com gelo. Beleza. Pra dar um choque, ela para de cozinhar. Aí, perto do serviço, pra servir, a gente vai deixar ela montadinha, esquentou o prato. Vai passar na frigideira ou vai esquentar no forno? No forno. É só um choque pra ela dar uma esquentada. Vai deixar o talo? Oi? Não, vamos tirar o talo, chefe. Mesmo estando em um ambiente conhecido e fazendo o que gostam, alguns alunos revelam que estão com os nervos à flor da pele, mas farão de tudo para que a ansiedade e o nervosismo não atrapalhem o desempenho na cozinha. O coração Fica nervosa. tá daqui pra boca, da boca pra cá. Eu, normalmente, acho que de nós duas, eu sou a que sou mais assim, mais explosiva e mais... E ela é meu equilíbrio. Então a gente se completa nesse sentido. A gente dá certo por isso. Então a gente tá bem confiante por conta disso, que eu acho que enquanto uma estiver lá no pico, a outra vai estar ter mais... exatamente. Ah, A batata tava pronta já? não, a gente fez aqui na... Fatiou. Não, eu sei. É que eu vi aquele monte de batata ali, eu pensei que vocês iam montar ainda. Não, a gente levou pro forno por 140 graus durante 25 minutos. E aí foi pro essa freezer. batata é só pra garantir ou vocês vão fritar ela? Não, essa daqui a gente ficou a mais. Ficou a mais, Ficou né? a mais, Vamos lá, cuidado, né? Porque Sim, eu desperdi. perdeu tempo no preparo e é Sim, desperdício, sim. né? Prestem bastante atenção aí, boa sorte pra vocês. E sirvam tudo muito quente, tá? Pensem que vocês vão montar o prato e vai demorar uns 5 minutos pra gente comer. Porque vocês vão ter que levar pra lá. Então pensa num jeito de entregar isso quente. É importante, tá? E aí, como é que tá a produção? Tudo bem? Tranquilo. Tudo bem, bem Tá indo bem. Isso aqui que vai 500 gramas de farinha e 250 de semolina? Não. Não foi tudo isso? De semolina a gente usou mais só pra enrolar aqui, né? A farinha de trigo a gente usou na massa. Por que vocês escolheram fazer nhoque? Foi um pouco de influência da minha avó, porque eu comecei a cozinhar por causa dela. Eu vou começar a chorar se eu começar a falar. Um prato que eu fazia com ela era um nhoque recheado. Ah, então você tá seguro aqui do sim. nhoque. Sim. Essa massa é a receita dela. Na verdade, não. A gente foi adaptando algumas receitas para chegar nessa daí. Mas só de ser um nhoque já representa ela e eu tô feliz já. Então deixa ela orgulhosa, hein? Sim, vai. Assim como o Alex tem uma ligação afetiva com a gastronomia, outros alunos também compartilham desse mesmo sentimento. E esse carinho é o ponto de partida para que cozinhem com paixão e entrega total. Trabalhava numa área totalmente diferente, eu trabalhava com consultoria tributária. Passei por 10 anos, mais de 10 anos trabalhando nessa área e, cansei um pouco do que eu fazia. E nesse meio tempo, a minha avó, ela ficou ruim e eu cuidava dela, ela não conseguia comer direito, então eu que tinha que... E eu me esforçava para fazer ela comer de alguma forma. Então, eu sempre perguntava o que ela queria comer, ia lá e fazia para ela. E nesse processo eu fui gostando. Foi ali que foi o pontapé que eu falei, nossa, eu gosto de cozinhar, gosto de estar na cozinha, gosto de fazer isso daqui. O nosso prato mesmo, o nhoque, tem uma relação muito forte com ela, que é um prato que eu fazia com ela. Foi assim, um achado. Não falo que eu achei a gastronomia me achou, porque eu trabalhava com vinho. Eu fui muito tempo sommelier, fui vendedor. Aí cheguei a crescer na empresa até trabalhar em Marte. Aí trabalhando todo dia no escritório, eu falei, não, isso aqui não dá pra mim. Larguei tudo, emprego de segunda a sexta, estabilidade. Entrei num restaurante sem conhecer nada. Falei, é aqui que eu quero trabalhar. Comecei a trabalhar e comecei a gostar. Depois de 4 anos da minha vida pra cá, só foi alegria e eu não saio nunca mais da gastronomia. Eu nunca, tive contato com a cozinha na infância, eu só acompanhava meus pais, minha mãe, minha avó. Com uns 17 anos eu comecei a cozinhar, testar algumas coisas, aí me aprofundei mais na profissão. Infelizmente, no meu primeiro dia de faculdade, ela acabou falecendo. Eu tive que trancar um semestre, então ela não conseguiu acompanhar a minha trajetória na cozinha. Mas vem me dando força, ela, minha inspiração, eu tenho força todo dia para acordar, para vir para a faculdade, para ir trabalhar. Estou na cozinha agora, tem 1 mês, mas está dando tudo certo, graças a Deus.
E é isso, ela é minha inspiração sempre. Meu pai e minha mãe trabalhavam, eu cozinhava dentro de casa, meu pai me ensinava coisas básicas, eu estava cansado de comer a mesma coisa todo dia. Então eu fui aprendendo, tomando gosto, fiz meu primeiro curso de panificação, fiz um curso de cozinha quente, confeitaria e depois eu entrei na faculdade. Desde criança eu tive contato com a cozinha, o meu tio, ele tem um bistrô e tudo mais, mas sempre foi aquela coisa do hobby. E aí teve um momento da minha vida que eu meio que tava perdendo essa prática com a cozinha, e aí eu não queria perder isso e eu comecei a fazer um curso. Fora da faculdade, eu comecei a fazer um curso assim, bem caseiro. Ok, eu quero trabalhar com isso e eu vou investir na faculdade, e aí eu investi na faculdade e é a melhor escolha que eu fiz. Bom, eu sou advogada. Eu trabalhei 5 anos na área, nunca gostei de direito, assim, trabalhei sempre em bons escritórios, uma área que eu gostasse, tinha afinidade, mas eu não era feliz, trabalhava muito, era muito cansativo e assim, você ter uma rotina que você detesta o que você faz é horrível, é muito difícil. Ano passado eu decidi transicionar de carreira, não aguentava mais, a princípio eu ia continuar no direito só fazendo faculdade para ver como ia ser, mas eu me apaixonei pela cozinha e aí no meio do ano passado eu larguei o direito e entrei de vez na gastronomia. Você já conhece o sabor Castelo. Quando o assunto é vinagre, nós somos líderes e temos muito orgulho disso. Mas nós somos mais. Somos vinagres balsâmicos, naturais e orgânicos. Mas também somos azeites, patês, temperos, conservas e molhos. Somos o sumo do limão e do sabor. Há 120 anos em toda casa existe um sabor Castelo. Castelo, sinônimo de sabor há 120 anos. Quando seu negócio encontra a gordura profissional perfeita, o resultado só poderia ser a fritura perfeita. Dorata, perfeita para o seu negócio. Devido à composição natural da gordura de palma, Dorata é mais resistente às altas temperaturas e à formação dos compostos de degradação. Por isso, ela dura mais, sendo a escolha ideal para o uso profissional. Fabricada pela Agropalma, Dorata é sinônimo de qualidade e compromisso com a sustentabilidade. E por que Dorata é perfeita? Seu desempenho é superior, garantindo maior rendimento. Dorata é mais resistente ao aquecimento prolongado, possibilitando mais tempo de uso e maior economia. Além disso, Dorata mantém o verdadeiro sabor dos alimentos, destacando o melhor de cada ingrediente. Com Dorata, você tem frituras perfeitas, tanto na mesa do restaurante quanto no delivery. Quem experimenta, comprova. Ou melhor, prova. Se é fritura profissional, é com Dorata. Perfeita para o seu negócio. Faça o teste você também. Após 2 horas e meia de prova, a disputa na FAM chega ao fim. Agora é a hora dos alunos apresentarem suas receitas para os jurados. A primeira dupla que encarou os jurados foi a dos alunos Rian e Nicolas. Vamos lá, senhores, expliquem o prato pra gente, por favor. Então, o prato principal era um purê de brócolis com... Era, não é mais? É, Desistiu, um purê não? de brócolis. Purê de brócolis com uma panceta de porco, couve recheada com cogumelo e um vinagrete de maçã verde. E de sobremesa temos um bolo de milho com a geleia de goiaba com manjericão, um creme de gorgonzola e nozes. O foda é que tá com gosto de porra nenhuma, né, também. Eu acho que é falta de experiência só. É falta de técnica também. É. No começo estava tudo bem, a gente estava bem organizado, só que a gente perdeu um pouco da noção do tempo. A gente foi a primeira bancada a se apresentar, a gente achou que estava tranquilo, estava tudo bem. Do nada, começamos a perder noção, começou a passar tempo rápido. Se perdemos, costumamos falar assim, nadamos, né? Nadamos na cozinha. Justamente no momento em que o tempo começou a apertar, a dupla acabou tendo um atrito na cozinha, o que pode ter prejudicado o resultado final das receitas. E aí, esquece eu só comprei, mano. Oi? Irmão, olha esse prato principal, sai disso, velho. A gente já se conhece, a gente trabalha junto,
E não foi uma briga, não foi uma briga. É porque tava insistindo numa coisa que não tava dando certo, né? Era um chantilly. Não deu certo, não tava chegando e faltava muito pouco tempo e ainda faltava coisa para ser feita. Não foi um atrito. A segunda dupla que se apresentou foi a dos alunos Alex e Matheus. A gente quis dar uma brincada e trazer o prato principal com alguns paladares mais doces, né? Então a gente trouxe a batata doce, trouxe o balsâmico para trazer uma acidez, um pesto para trazer um frescor e uma funduta de queijo para abraçar tudo isso. E a sobremesa? A sobremesa é uma releitura da pina colada. A gente fez uma basezinha de aveia com açúcar mascavo. A gente tentou trazer essa também brincadeira, que é um doce um pouco mais adulto por conta do álcool e do gel de rum que a gente fez. A gente fez o gel, mixou e colocou ele embaixo do abacaxi para vocês sentirem. Então a gente acaba trazendo essa brincadeira aqui, tipo, a criança vai querer comer o doce, não vai poder por conta do álcool, então ela come um prato um pouco mais adocicado e o adulto acaba comendo doce. Traz um pouco da lembrança de uma vida mais jovem, de balada, bebendo pina colada, e também por lembrar também um pouco mais da infância. Come com a mão? Sim. Sim. Mas eu tava preocupado que ia ficar muito doce, não tá tão doce. Não tá tão então. Dá uma colherada com molho. É porque tá ácido. A única coisa que eu não gostei muito, assim, não sei o que parece meio gomado o nhoque. Tá farinhento, né? Tá farinhento. Aqui, ó, cola. Faltou acertar algumas coisas, um pouco mais de ponto, particularmente, mas a gente conseguiu entregar um bom resultado. Espero que a gente vá bem. Se a gente tivesse tempo, tivesse não relaxado, talvez a gente tivesse passado com mais calma o nhoque, que era o ideal, né? Que era a ideia, só como a gente na hora ficou desesperado com o tempo, a gente passou muito rápido. A terceira dupla que apresentou o prato principal e a sobremesa para os chefes foi a dos alunos Camila e Douglas. Esses dois pratos, eles nasceram praticamente, eles são um sonho, literalmente, né? Literalmente. Eu acabei sonhando com esses pratos, contei pra Camila e a Camila só melhorou. O primeiro... Uma galinhada, a gente quis pegar todas essas referências, né, brasileiras, trouxemos aí como se fosse do campo, a gente quis preservar um pouco, né, dos brotos, das flores, trouxemos o vinagrete de acelga com coentro, para dar aquele frescor do campo e finalizar essa nossa ideia, né? Sim, ela tem uma cebola caramelizada. Uma cebola caramelizada, tem bastante vegetais. Açafrão, bastante especiarias. A gente trouxe um fundo, né, de vegetais com as aparas do frango para também trazer um fundo, né, de sabor. Para tentar proporcionar principalmente essa caramelização da coxa, né? Sim, a gente foi naquele método ping frita ali até a gente atingir o ponto necessário. A sobremesa nós chamamos de Zabaione do Cerrado, porque ela tem alguns elementos do Cerrado que... Pequi, né? A castanha baru. Isso. A gente uniu, no caso, coisas da nossa família. A Camila, ela é de descendência italiana. Minha avó fazia, então, né? Um zabaione pra gente. Eu mesmo não sabendo o que era zabaione, a gente comia zabaione com diversas frutas, né? Foi até uma ideia do Doug e a gente falou, poxa, vamos fazer um zabaione frutas. Na sobremesa a gente incrementou o catupiry do nosso patrocinador, nós fizemos um creme catupiry, demos um pouquinho de leveza para ele com um pouco de chantilly, misturamos um pouquinho da compota de pequi e temos também o zabaione em cima e a castanha baru para dar uma crocância, dar uma textura a mais. A textura do frango tá excelente. O arrozinho. Queria estar assim, ó. De boinha amassando. Ó. Agora que foi bom pra almoçar, tá vendo? Eu tô amassando. É assim que você come. Também, filho. É a nossa cabeça, como a gente já testa em casa, faz o prato, fica tudo bem encaixado, né? Só que tudo passa muito rápido. Eu sempre apostei num simples bem feito, então acho que isso a gente conseguiu executar e foi satisfatório pra gente. A quarta dupla que se apresentou foi a das alunas Bruna e Gabriela. O prato principal é uma costelinha, uma glace asiática, com um purê de ervilha,
uma farofa de furikake com pipoca de ervilha, maionese de wasabi e vinagrete de maracujá. A sobremesa é um bolo de maracujá. Ele tá regado um pouquinho com uma calda de maracujá. Tem um sorvete de gengibre com leite de coco, uma ganache de chocolate branco com wasabi e um crumble de gergelim preto. A costela tá boa. Tá boa. A costela tá bem boa. Bem boa mesmo. Perguntar pra vocês, a sobremesa ser o dobro do tamanho do prato principal, isso incomoda vocês ou não? Tem. Pensar também. E servir sorbet em prato raso. Porque, tipo, se fosse um desses já ia ser mais do que o suficiente. Tem né, não dois, precisava dos dois. Aqui trabalhou tão bonito o prato, a sobremesa só... Achei que que só faz isso com a largaram o bagulho. sobremesa, gente? Trabalhe melhor a sobremesa, mano. Acho que a farofa não ficou exatamente como a gente queria. Não sei se foi a umidade, as outras vezes que a gente fez ficou um pouco mais crocante. Não sei se porque eu fiz muito antes. E o sorvete também, eu acho que a falta de um outro ou de um pacote não deixou ele exatamente como a gente queria. Então ele conseguiu condensar, mas não ficou ideal, né? Deu, acho que até uma passada. O que a gente achou que não ia dar tempo de gelar, deu uma passada. Gelou demais. A última dupla que apresentou suas receitas foi a das alunas Luísa e Stephanie. O prato principal é uma fusão entre o Brasil e a França, com ingredientes brasileiros, técnicas francesas, e nós gostaríamos também de trazer para vocês um pouco de texturas. Então, a crocância da batata, com o macio da carne, aveludado do creme de brócolis, um pouquinho de cada coisa. E na sobremesa a gente tem o Brasil bem presente, que é um bolo de castanha do Pará, e com a laranja Bahia caramelizada. E tem também raspas de laranja na massa. E esse bolo, ele é totalmente sem farinha de trigo, é só a farinha da castanha mesmo. Tá mó gostoso, não tem o que falar. Mas, pô, é um filé mignon com uma batata assim... Eu sei lá, acho meio óbviozão, né? Elas fizeram um jogo seguro, eu acho. Senti falta de uma coisinha, de um tchan ali na batata, que eu tenho certeza que os jurados também sentiram. Então... Um punch, né? Assim, uma coisa... aquela coisa que dá uma explosão no paladar, né? Mas eu acho que, pra ser a nossa primeira vez, eu tô bem feliz com o nosso resultado. A vida é feita de encontros que aquecem o coração. Por mais de 100 anos, Catupiry tem sido mais do que apenas uma marca de laticínios. Ela se entrelaçou com as histórias de nossas vidas. Nossa essência empreendedora seguirá com um olhar para o futuro, inovando e perpetuando nosso compromisso com a excelência como valor permanente. Catupiry, a marca que alimenta momentos. GoWare, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goware.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoWare. Positiva como sempre, relevante como nunca. Após a degustação das receitas, os chefes vão compartilhar os pontos altos e baixos de cada uma delas com os alunos. Bom, gente, primeiro parabéns por participar, tá? É uma coragem estar aqui para jogo, dar a cara a tapa. Então eu espero que vocês estejam abertos para ouvir, né, o que vocês têm de pontos fortes, o que dá para melhorar. É a primeira vez deve ser a primeira vez que vocês estão competindo, né? Então é isso, a gente vai avaliar dupla por dupla em ordem de... Quem ganhou? Tô brincando. Em ordem de apresentação. Então vamos começar com a primeira dupla, Fê. Rian e Nicolas, certo? Bom, vocês fizeram a pancetta, né? Com o purê de brócolis, a couve recheada, vinagrete de maçã e a espuma de hortelã. Então vamos começar pela espuma que não veio, tá? Que já é um erro grave, porque considerem que eu sou um cliente aqui. Então eu comprei o prato com a espuma e não veio a espuma.
O purê, a gente achou que não tava com consistência de purê, tava muito pedaçudo, né? E um pouco pesado, tá? O porco, a pele tava muito salgada, tá? O restante do porco não, tava ok. Eu notei os cortes de vocês estavam muito bem feitos, então o corte do vinagrete estava muito bem feito. Tava prestando atenção nesses detalhes de vocês, tá? Isso é um ponto positivo, gostei, mas acho que faltou um pouquinho de acidez no vinagrete. Ia cair muito bem com o porco, tá? Os cogumelos, faltou sal. Eu acho que essa parte do prato é isso. Vou falar um pouquinho da sobremesa agora. Eu tava lá, a gente desenformou o bolo quente. Pode acontecer, né? Só que quando a gente corta um bolo desse quente, há consequências, né? Ele proveu um pouquinho lá na hora. O flocão de milho, acho que você hidratou ele antes? Acho que não, né? Então ele ficou um pouco duro, né? E ele foi pegando, depois você cortou e chegou aqui no prato, ele até que amoleceu um pouquinho mais. Só que isso já muda a experiência do bolo por completo. Então esse tipo de bolo a gente tem que deixar esfriar um pouco. E aí, no meu prato, o que aconteceu? Esse chantilly de gorgonzola, eu tive que provar do colega, porque no meu sumiu. Então você pôs o bolo quente em cima de um chantilly, já era. Não existe mais chantilly, pode ser qualquer coisa, menos chantilly, mas estava muito gostoso. Veio as nozes, trouxe toda uma complexidade para o prato. O bolo em si não gritava milho. E a geleia de goiaba, a gente tem que tomar cuidado com as nomenclaturas, tá? Existe o confit, existe a compota, existe a geleia. A geleia é um pouco mais doce, é um pouco mais encorpada, então ela ficaria mais brilhosa. O que você fez foi entre um confit e uma compota ali. Bom, a próxima dupla é o Alex e o Matheus. Eu fiquei preocupado nesse prato, que ele ia ficar muito doce. Ele tava doce, mas vocês acertaram no elemento ácido, que era o balsâmico pronto já, né, do fornecedor, tá? Então esse balsâmico salvou o prato, porque ele ia ficar muito doce. A apresentação tava linda, tava muito bonita. Precisa tomar cuidado com as proporções. Quando a gente monta um prato, você tem que pensar que todo aquele prato ele tem que ir numa bocada com alguma coisa. Eu tinha muito molho, tava uma sopa e pouco nhoque. O nhoque tava um pouquinho farinhento, então podia ter entrado menos farinha e pensado melhor na cocção dele. Não sei se vocês cozinharam ele, fritou, então tinha que cozinhar ali. Tá, vamos pra sobremesa. Tava muito gostosa, gente. Obviamente, vocês trabalhando, mas ela dá pra ser uma excelente sobremesa. Não entendi o que é aquela... uma mousse de coco, que eu vi que tem gelatina. Então ela não tem muito um rótulo, né? Mas estava muito gostoso. O que vocês precisam prestar atenção é na experiência do cliente. Eu me babei inteira aqui para comer num prato que não tinha prato. Então eu dei uma mordida, né? Veio todo o abacaxi junto, aí caiu, aí vem e come, né? Então não dá para sair no date para comer essa sobremesa. Vamos lá, próxima dupla, Camila e Douglas. A apresentação também estava muito bonita. É uma coisa que é difícil é pegar um prato simples e fazer uma apresentação bonita. Gostei da apresentação e gostei da louça também, para puxar o arroz ali. O frango estava impecável. Só com o garfo a gente tirou os pedaços do frango. A caramelização estava linda. Podia ter um pouco daquele molho ali. Ia levantar bem esse prato. Eu gostei muito da selga. Quando eu li a receita, eu fiquei preocupado que você falou... Vocês estavam falando aqui de vinagrete refrescante de acelga. E eu fiquei preocupado, eu falei, será que a acelga vai dar esse refrescante? Mas deu. Lembrou até um pouco uma erva doce, assim, ficou muito interessante no prato. A sobremesa também estava muito boa, correta. Os cremes, os dois estavam em pontos, o Zabaglione estava em um ótimo ponto. Eu sei que num serviço não é tão fácil manter ele, né? O creme também muito bom. O pequi, ainda bem que eu gosto bastante, né? Mas eu acho que numa competição vale pensar como deixar um pouco mais unânime para todo mundo. O pequi, se você não trabalhar direito, ele fica com um gosto bem estranho, né? Mas eu gosto bastante, então tava tudo correto. Próxima dupla, Bruna e Gabriela. Eu particularmente gostei muito da criatividade da montagem dos pratos, né? A forma como ele foi elaborado, como ele foi montado. O ponto para mim do porco, ele estava perfeito. A única coisa que a gente entrou em debate foi com osso, sem osso, isso me incomoda, não me incomoda.
Tem gente que se incomoda, tem gente que não se incomoda, é uma coisa a se pensar. O aioli de wasabi ali, eu particularmente sou suspeito. Bom pra caralho. Pronto, bom pra caralho. O palavrão é bom porque ele já diz, ele bota a proporção de quanto você realmente gostou. É maravilhoso, obrigado. Vocês também tinham aquela... seria a única crítica que eu faria. Porque, veja bem, pode ser o conceito de vocês, a ideia, mas a farofa sempre me remete a uma crocância, me remete a um pouco mais de textura. Ali ela estava muito suave e a partir do momento que você já tem uma comida cremosa com a sua base, que você estava ali e você mistura, ela some de imediato. Então só um cuidado na hora que você faz os componentes se juntarem, dele realmente ter o significado daquilo que você está buscando. A ideia da pipoca foi muito boa, tá? Por isso que cria a expectativa da gente. Que a única coisa é que às vezes a gente esbarra na execução. Trabalhar essa execução, né? Testar, por isso a gente fala testa, faz o que conhece, faz o que conhece. Tá? Mas a ideia foi muito boa. Foi de longe a melhor ideia com ingrediente obrigatório. A única coisa que eu vou colocar para vocês aqui, a proporção só do prato principal para a sobremesa. Essa é a única questão que eu coloco assim, eu particularmente também gostei. E o sorbet eu achei meio líquido também, ele precisava ter um pouquinho mais, o sorbet precisava ter um pouquinho mais de encorpado ali, né? Eu achei que ele tava muito gelo com sabor. Então vai, já aproveita que você tá aproveita o ensejo, gente, e eu vou falar da área que eu cuido, que é de carne, né? Que quem que fez a carne aqui? Luísa Vitória e Stephanie Palmieri. Quando a gente participa de uma competição, a gente tem que pôr muito na balança, né? Eu vou mostrar técnica, eu vou mostrar criatividade. Aí a técnica veio pra caralho, né? Porque fazer uma batata Ana igual vocês fizeram, que não foi mostrada como 1000 folhas, é muito difícil. Eu sirvo isso no meu restaurante. Eu sei o trabalho que dá, são 2 dias pra ficar pronto quando a gente faz de backs de grande quantidade. E eu achei que a gente está no Brasil que produz a melhor carne bovina do mundo, onde a gente tem cortes incríveis com tanta maciez quanto, e aí vocês optaram pelo corte mais sem graça do boi, que é o filé mignon. Eu sei que o brasileiro gosta de carne mole, mas não precisa ser mole, ela tem que ter sabor, ela tem que ter textura, ela tem que estar... dar ponto num filé mignon, é só colocar ele, sei lá, ele vai dar ponto. Né? Quanto que a gente consegue agregar isso com técnica numa carne, né? Tem carnes que são muito mais baratas. Trabalhando profissionalmente, vocês vão ver que o filé mignon ele é inviável na vida real. Se você colocar um shoulder, se você colocar um miolo de acém, um cowboy steak, tem tantos cortes que são deliciosos, com textura, com potência, com profundidade, que aí eu acho que vocês jogaram muito no fácil. Em relação à montagem, tava legal pra caramba, dava pra comer tudo numa colherada só, a gente conseguia sentir todas as texturas do queijo, sentir o creminho que vocês fizeram ali do brócolis. Era do brócolis ou do limão? Creme de limão. O do limão, o brocolinho, tava tudo legal, só que, sabe quando tá subindo e para? É porque eu acho que foram escolhas mais óbvias, então ousa. Em relação à sobremesa, eu amei, enfim. Tava incrível. Incrível. Amei, tava incrível. Eu tô agora com, infelizmente, intolerância a glúten, então esse bolo que vocês fizeram, se sobrou, eu quero uma quentinha. Fui o primeiro a pedir, então se sobrou, eu quero, tá? Vou levar. Eu pedi também. Não, tava lindo, tava gostoso. Depois de ouvirem as avaliações dos jurados, os alunos estão prontos para descobrir quem é a dupla vencedora da FAM. Pessoal, bom, dito tudo isso, quero parabenizar vocês. Então agora a Kim vai anunciar o vencedor. Bom, então sempre vai ter um primeiro lugar. E hoje foi difícil, viu? Alto nível. A dupla que ganhou foi uma dupla que já chegou com um prato muito cheiroso. Sim, né? Verdade. Então, os ganhadores de hoje são... É uma dupla. É mesmo? De 2. Que é a Camila e o Douglas.
forma que ele foi dando os feedbacks dos outros, assim, me criou realmente uma expectativa que uma hora, assim, na hora que ele acabou de falar da segunda dupla, ele foi pra gente que a gente era a terceira, nossa, me deu um gelo, assim, na perna, uma coisa, eu falei, gente, será, né, que isso seria possível? A gente concluindo aqui na minha cabeça, eu ficava, poxa, eu tô no último ano aqui. Nossa, pra mim ia ser uma coisa maravilhosa, ia ser a concretização de um sonho, assim, de uma forma perfeita, sabe? Perfeita. Eu sei por onde, eu acho que... É um concurso, mas a gente saiu aprendendo, né? Muito, muito. Foi muito emocionante. E foi emocionante, gente, sério. Obrigada por esse momento. Tô feliz hoje, Fê, e você? Eu tô feliz também, Kim. Teve bastante coisa bonita, quente, gostosa. Gostei. Hoje realmente me surpreendeu, finalmente. Posso falar que eu fui surpreendido. Assim. Foi mesmo. Hoje uma coisa que me chamou a atenção também foi muito bom. Foi a textura das carnes. Todas as carnes estavam bem feitas, né? Estavam boas, assim. Todas. Nos pontos que tinham que ser. Acho que o porco da primeira dupla que tava um pouquinho seco, mas o resto, as costelinhas, o filé mignon tava no ponto correto. Esse frango, então, nem se fala. O frango tava perfeito, a textura dele tava perfeita. Então, assim, a gente viu que realmente eles estavam dominando ali o que eles estavam fazendo, o que eles se propuseram a fazer. Então tá, amanhã a gente se vê na Belas Artes. Bora ver o que prepararam? Vambora, vamos que eu tô com fome ainda.